para Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê a Ele uma salva de palmas. Aplauda o Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Podemos assentar. Meu Deus, que presença. Essa música, ela tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar hoje. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, Pai. Nós te amamos. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus ou ligar a palavra de Deus em 2 textos. Evangelho de João. Você que está em casa, que você possa receber grandemente do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração uma palavra que faça queimar o seu coração. Enquanto nós preparávamos essa ministração, o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração que haveria uma pessoa que estaria nos assistindo hoje, não sei se é ao vivo ou se é na gravação depois, mas que essa pessoa, ela estava se sentindo muito frustrada por expectativas que ela mesma gerou. E o Espírito Santo pede para te dizer nessa noite que ele tem um fogo fresco para você. Essa foi a palavra, um fogo fresco. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus. Não fique frustrado. Ele tem novidade de vida para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 19, no verso 30, vai dizer assim. Alguém dispara o cronômetro para mim, por favor. Verso 30 vai dizer assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos lá até Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27, vamos ler a partir do 50. Vai dizer assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Eu queria te pedir, coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Eu queria que você repetisse comigo assim: Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, eu quero fazer agora uma parceria contigo. Quero te pedir que a minha vida, o meu coração, seja profundamente ministrado pelo Senhor nesta noite. Faça na minha vida. E quando eu sair por aquela porta, faça através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Jesus. Eu falava dessa música que tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar hoje, porque ela fala do véu, ela fala do acesso, ela fala do véu que se rasgou, e a partir daí inaugura-se um acesso. Quem esteve ontem aqui na Rede Macho, o pastor Cadu ministrou uma palavra, onde ele falava sobre sermos o padrão de homem que Deus espera que nós sejamos. E ele falou sobre nós usufruirmos, sabe de quê? De um acesso que nós temos livre do Pai. Também no domingo à noite, uma frase que foi destacada da pregação, que foi lá para o nosso Instagram, você que é atento, se prestou atenção, você vai lembrar. Está escrito assim: somos um ambiente, e o que carregamos é o que nós somos. Eu queria que você ficasse muito atento, sabe por quê? Porque todas as palavras que saem aqui desse altar, elas fluem sobre um alinhamento, não proposital,
mas direcionado pelo Espírito Santo. Então, seja no culto de terça, seja no culto de domingo de manhã, seja no culto de domingo à noite, você vai perceber o alinhamento das palavras. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer fazer com que você tenha uma profunda experiência com ele. Então, preste atenção, meu irmão. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que mexeu profundamente comigo. Eu pedi a Deus uma palavra para compartilhar com vocês aqui, e ontem na Rede Marcha, eu estava ali atrás, no cantinho, ele confirmou esse texto no meu coração. O tema desse sermão é: recebi o acesso, e agora? Interrogação: recebi o acesso, e agora? Você já parou para pensar, se não fosse Jesus, como nós estaríamos? Nós, como gentios, ou aqueles judeus, como eles estariam fazendo? Como eles estariam realizando os seus sacrifícios? Nós, como um povo de longe, digamos assim, gentios, qual acesso nós teríamos à presença de Deus? Mas Jesus, ele vem e inaugura para nós um acesso. Sabe, se você fosse judeu, você estaria pensando, preocupado: como vou fazer o meu sacrifício? Como vou queimar o meu holocausto? Sabe, o holocausto, o sacrifício que eles faziam, ele parou no ano de 70, depois da destruição do templo. Então, se eles chegavam à presença de Deus, eles tinham os pecados perdoados através do processo do templo. Como fazer então? Mas Jesus, na sua soberania, na sua morte, ele libera para nós um acesso maravilhoso à presença de Deus. Recebi o acesso. E agora? Sabe, quando o povo de Deus, ele estava no deserto, sabe, Deus queria se conectar com esse povo. Fala assim com o seu irmão: Deus tem um anseio furioso, e esse anseio é se conectar com você. Sabe, e Deus, ele pensa em tudo, ele pensou em tudo. Ele disse para que fosse construído o tabernáculo. O tabernáculo era o acesso, o lugar de acesso da presença dele. Sabe, mas como era esse tabernáculo? Queria que você viajasse comigo um pouco agora. E esse tabernáculo, onde o povo tinha acesso à presença de Deus, ao perdão dos seus pecados, ele era dividido, sabe, em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Aleluia. Tem um escritor de nome A.W. Tozer, no livro dele, O Homem Local Onde Deus Habita, ele diz assim, preste atenção que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Ele diz assim, que o conhecimento fornecido pela razão, pela fé e pela experiência espiritual corresponde às divisões do tabernáculo do Antigo Testamento. Preste atenção. O conhecimento fornecido pela razão, pela fé e pela experiência espiritual corresponde às divisões do tabernáculo. Porque, como eu disse, o tabernáculo ele era dividido entre átrio, santo lugar e santo dos santos. Então, isso quer dizer que nós podemos conhecer a Deus em 3 níveis. E esses níveis, eles são correspondentes a essas partes do tabernáculo. Vamos comigo caminhar por esses 3 níveis. O nível 1, que é o átrio. O átrio, que era aquela área extensa, sabe, onde era um grande cercado, tinha um grande cercado no interior, onde ficava o altar do holocausto, a bacia de bronze. Sabe, uma particularidade interessante ali no átrio, ele recebia
uma luz natural. Repete assim: recebia luz natural. Ele era o lugar do acesso comum, sabe? E ele simboliza um nível de conhecimento de Deus, onde observando pode-se aprender, observando pode-se conhecer a Deus em um caminho de conhecimento, sabe? Observando a natureza, por exemplo, pode-se aprender, nós podemos conhecer as maravilhas de Deus. Pensa como você vai na praia e por um momento você para ali, você fica olhando no horizonte, você cruza os braços e você diz assim: que lindo, que natureza linda que Deus criou, não é isso? Quando você olha aquelas paisagens lindas, você entende um pouco de Deus ali, o que Deus fez, o que Deus criou. Quando você olha uma montanha, até num penhasco, você olha e fala assim: que coisa linda que Deus criou. Quando você está diante de uma cachoeira linda, aquela queda d'água, você diz: meu Deus, como o Senhor é perfeito em tudo que faz. Não só nas coisas grandes, mas nos pequenos detalhes. Então nós temos um início onde o nível de conhecimento de Deus nós podemos observar. Nível 1, átrio. No Salmo 19, verso 1 e 2 vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia diz a outro dia, uma noite revela a outra noite. Meu Deus. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, preste atenção nisso, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Preste atenção, aqui diz que todo o atributo, o poder, a glória, a natureza divina de Deus pode ser visto claramente mediante a observação das coisas criadas. Vamos comigo, nós estamos construindo um entendimento. Então, hoje, o homem pode conhecer, reconhecer a ação de Deus apenas observando no nível 1. Meu Deus, o átrio, ele é o local aberto. A luz é natural. Guarde isso. Não existe esforço. Eu aprendo observando. Mas a qualidade desse conhecimento, ela se torna, sabe, mais profunda na medida que eu caminho em direção à presença. Se o átrio está aqui, o santo lugar ali, lá o lugar santíssimo, eu tenho uma caminhada rumo à presença de Deus. E no nível 2, o lugar santo, ou o santo lugar, nessa parte que ficava separado por um véu. O local era sagrado, onde só acessava quem? O sacerdote. Preste atenção, não tinha luz natural. A iluminação nesse lugar, ela era provida por 7 lâmpadas do candelabro de ouro. Preste atenção numa coisa, já dependia de acender as velas. Nós observamos aí uma necessidade de uma ação. Preste atenção. Quantas vezes nós queremos viver algo intenso em Deus, mas nós não nos movemos. Nós não temos coragem de tomar decisão. Meu Deus, quantas vezes eu e você estamos aqui mesmo, aqui dentro, esperando que os lá de fora venham até nós, enquanto eles estão lá esperando que nós vamos ao encontro deles. Às vezes não temos vivido grandes coisas em Deus por falta de tomar uma decisão. Vamos seguir mais um pouquinho. Este nível de conhecimento, ele o primeiro é observando, certo? Esse nível de conhecimento, ele é conquistado através da fé. Como entender pela observação a criação do mundo?
Como entender apenas observando que a terra está parada ali e o que está segurando a terra? Como entender o horário tudo certinho, onde os luminares se vão, o outro vem, o sol chega, a lua se vai. Como entender através apenas da observação? Eu preciso crer e pela fé entender que um Deus criador de tudo criou. Como entender esse segundo nível? Sabe? Que Deus mandou o seu único filho, Jesus Cristo, aqui para morrer pelos nossos pecados. E esse filho morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, liberou uma promessa do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E, meu Deus, e Ele veio e Ele está conosco até hoje. Como entender a não ser pelo nível da fé? Aqui já não basta só observar, mas precisamos de crer. É um novo nível, onde o acesso lá no tabernáculo ele era limitado apenas para os sacerdotes, os de dentro. Este nível, sabe o que? Ele aponta para que eu possa viver o nível seguinte. E eu preciso tomar decisões, preciso fazer escolhas. Preste atenção numa coisa e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. O trabalho principal de um sacerdote era representar um grupo de pessoas através de rituais estabelecidos. Sabe o que ele fazia com isso? Ele colocava o homem com uma comunhão com Deus. Essa era a função do sacerdote. Preste atenção e nós vamos já para o terceiro nível, que é o lugar santíssimo, fazendo uma analogia. Esse era o lugar mais íntimo do tabernáculo, onde tinha apenas uma peça de mobília. O que era? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança que com os querubins da glória, dentro das asas estendidas, meu Deus, habitava ali um assombroso esplendor, um fogo da presença de Deus, a Shekinah de Deus. Nenhuma luz artificial habitava nesse nível. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Nenhuma luz artificial chegava naquele lugar sagrado. Apenas a radiância da presença de Deus. A luz, o qual quando chega, as trevas se vão. Nem natural, nem artificial. Apenas espiritual, sobrenatural. Sabe, aqui nesse nível é o nível de conhecimento de Deus, onde não mais observando, onde não mais usando a minha fé ou o conhecimento adquirido, mas é onde eu provo diretamente do acesso da presença de Deus. É onde eu experimento, eu sinto, eu provo, eu vivo o sobrenatural de Deus. Não consiste mais em observar ou em crer em algo, mas é um encontro seu com o próprio algo. Meu Deus, isso é muito profundo. Nesse nível não se trata daquele monte de conhecimentos, não se trata de entender a soma de tudo que a palavra de Deus ela nos ensina, mas se trata de viver, de ser um com Ele e de carregar a presença dEle. Se trata, sabe de quê? De ser um ambiente, de carregar aquilo que nós somos, de entender que quando nós chegamos em lugares como esse, aqui, a igreja, quando nós nos reunimos, basta nós colocarmos para fora, colocarmos em evidência aquilo que nós estamos carregando aqui,
a essência de Deus, a presença de Deus. Sabe por quê? Meu irmão, minha irmã, Jesus. Atos 17, 28 diz que pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse terceiro nível é o nível onde nós temos o pleno contato com o grande eu sou. Sabe? É o nível daqueles que já não vão ali ou aqui pedindo uma oração, ou eu não vou ali buscar a Deus, mas é o nível daqueles que se tornam a habitação de Deus, se torna morada do Pai. Preste atenção numa coisa e pense sobre essa pergunta: o que na terra pode significar mais para nós do que Deus desejando morar dentro de nós? Preste atenção, você agora individual. O que nesse mundo todo pode significar mais do que Deus olhar para você e querer morar dentro de você? Sabe, nós somos tão podres, nós somos tão sujos. Tire o Espírito Santo de nós, o que sobra? Misericórdia. Sobra nada. Ninguém quer conviver comigo mesmo sem o Espírito Santo. Mas sabe, Ele olha para mim, para você e fala assim: eu quero morar em você. Eu quero morar dentro de você. Você não entendeu isso não. Ele diz: eu quero morar dentro de você. Ele diz: eu quero morar dentro de você. Eu quero fazer de você habitação. Amém, glória a Deus, meu Deus. Aleluia. Gente, João 14, 21 diz assim: tem os meus mandamentos e lhes obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também amarei e me revelarei a ele. Lucas 17, 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então o que acontece? Acontece que eu recebi o acesso. E agora? Agora eu tenho uma decisão. Eu decido acessar. João 19, 30 diz assim: Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Lembra o primeiro texto que nós lemos? E inclinando a cabeça, ele entregou ao Espírito. Esse momento é o momento onde Jesus está morrendo, entregando os últimos suspiros dele. E ele diz: tetelestai, está consumado. De repente, sabe o que acontece? Lá no templo o véu se rasga, um véu de 18 metros de altura, um véu na largura de um palmo. A palavra de Deus diz que ele se rasga do alto a baixo. Sabe por quê? Para que não ficasse dúvida nenhuma. Não foi o homem que rasgou, ele se rasga do alto a baixo. A partir desse momento, através do brado de Jesus, que Mateus repete nos outros evangelhos também, só que de forma diferente. Mateus vai dizer assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito naquele momento. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Meu Deus, algo acontecia, sabe o que? Entre a terra e o céu. Porque foi muito louco aquele momento ali, onde o acesso foi inaugurado para nós. Já não precisava mais de toda aquela dificuldade, todo aquele processo que tinha de derramamento de sangue, todas aquelas partes do tabernáculo. Agora eu tenho livre acesso à presença de Deus, graças a Jesus. Meu Deus, isso é muito lindo. E hoje, quando eu entro aqui nesse lugar, eu libero a presença de Deus. E você libera a presença de Deus e o ambiente muda.
Sabe, onde você chega, meu irmão, minha irmã, preste atenção, você coloca a planta dos seus pés, o ambiente tem que mudar, porque você libera ali o que você carrega, sabe o que? O acesso que Deus te deu, que Jesus, através da morte dele, foi concedido a nós. Então nós precisamos usufruir desse acesso. Talvez nós não conseguimos ainda entender, sabe? Em Hebreus 10, 19, 20 vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. O que é intrepidez? É a confiança destemida, preste atenção, é uma coragem entusiástica, é uma audácia. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo quê? Pelo véu, isso é, pela sua carne. Preste atenção, o autor de Hebreus aqui, ele faz uma comparação. Preste atenção que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Ele faz uma comparação aqui com um véu, com a carne de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Quer dizer, com a morte de Jesus, o véu se rasgou. É Jesus rasgando a sua carne para que eu e você tenhamos o acesso, o direito de carregar a presença dEle onde quer que nós estejamos. Preste atenção, meu irmão. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque isso é um privilégio para nós. 1 Coríntios 6, 19 vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O que está em vocês e o que vocês receberam de Deus, e o que vocês não pertence a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um alto preço. Aleluia! Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso quer dizer o quê? Que o seu corpo é seu. O que ele é? Ele é templo do Espírito Santo. Você recebeu de quem? Recebeu de Deus. Você pertence a você mesmo? Não, você não pertence a você mesmo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Por quê? Agora eu pergunto para você, por que Ele colocaria dentro de nós algo que não te pertence? Pensa nisso. Por que Ele colocaria aí dentro de você algo que não te pertence? Sabe por quê? Porque Ele espera que eu e você glorifiquemos a Ele, levando a presença dEle para todo lugar, fazendo uso do acesso que Ele nos deu, do direito de entrar na presença. Hoje eu estava ali atrás, na hora do louvor, a presença de Deus fluindo aqui. A Ayla desceu do colo e veio correndo para cá. Ela veio correndo, ela saiu correndo, veio aqui, chegou aqui na frente, ela começou a dançar. Ela estava olhando para a Alex e começou a dançar, começou a imitar, e ela estava nem aí para quem estava falando dela. Sabe o que ela queria? Adorar a Deus. Ela queria, sabe, expressar a adoração dela. Meu irmão, minha irmã, nós temos esse acesso, o mesmo acesso que essa criança tem. E esse acesso, todas as vezes que nós tivermos oportunidade, a gente deve usufruir dele. Como uma criança que pula do colo e vem correndo aqui para adorar. Sabe, como uma criança que não está nem aí pelo que vão pensar dela, mas ela quer se jogar na presença de Deus. Ela quer cumprir o propósito pelo qual ela foi chamada. Ela quer engrandecer a Deus pelo acesso que foi liberado. Meu Deus. Fala assim com o seu irmão: tem um véu aí dentro de você. Tem um véu aí dentro de você. Tem um véu aí dentro de você. Sabe, esse véu precisa ser rasgado. Esse véu precisa ser rasgado. Como que o véu do templo foi rasgado? O véu do templo, ele foi rasgado, sabe como? Quando ele morreu. Então, quando você morre, você rasga o véu que tem dentro de você. E aí a presença de Deus
E aí a presença de Deus, ela flui. Quantas vezes você passa sem sentir a presença de Deus, sabe? Quantas vezes você não consegue modificar um ambiente? Quantas vezes nós entramos e saímos e não fazemos diferença dentro do ambiente? Porque nós somos incapazes de morrer para que o véu possa se romper, para que a presença dentro de nós possa fluir no lugar onde nós estamos. Pense nisso. Toda vez que nós morremos, o véu se rasga. E toda vez que esse processo, toda vez que não estiver fluindo, toda vez que a presença de Deus, ela não estiver, sendo marcada no lugar onde eu estou, eu preciso rever, voltar nesse processo, voltar lá no átrio e começar a contemplar as belezas de Deus, entender as maravilhas de Deus, exercitar a minha fé e ir refazendo o caminho, sabe o quê? Para que eu possa compreender as grandes coisas de Deus. Aleluia. O mais importante de tudo é que o Espírito Santo sempre vai nos ensinar um caminho. Talvez essa seja uma noite de você refazer um caminho. Talvez tenha sido assim com você. Talvez você tenha chegado num ambiente, ele não tem modificado. Talvez você você está cansado de ouvir experiências das pessoas, está cansado de ouvir as pessoas contando grandes experiências com o Espírito Santo, mas você está frio. Quanto tempo você não sente o toque do Espírito Santo? Quanto tempo você não sente a presença dele? Toda vez que não fluir a presença, preciso refazer o caminho. Mata a sua carne ali no altar. E o véu vai se rasgar. E a presença de Deus vai fluir. Sabe por quê? Porque o acesso ele está liberado. Aleluia. Deus ministrou muito forte no meu coração, sabe? Nessa madrugada, enquanto eu meditava nesse texto, enquanto eu construía assim esse sermão para compartilhar com vocês aqui, Deus trouxe à memória, eu já estou caminhando para o final, Deus trouxe à minha memória um texto que Ele sempre fala comigo, de maneiras diferentes, mas Deus sempre fala comigo no texto da caminhada de Emaús. E Deus permitiu que eu olhasse para aqueles 2 discípulos que estavam fugindo de Jerusalém, estavam frustrados com o propósito, que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E Deus ministrou muito forte no meu coração e me mostrou esse processo aqui de átrio, de santo lugar e do santíssimo lugar na vida deles. E o que fez eles passar por aquele processo ali foi Jesus. Porque através de um caminhar natural, Jesus encontra eles e começa a contar para ele algo que estava acontecendo. E aquilo eles foram tentando entender e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque onde Jesus queria levar eles ainda estavam no nível 1. E aí Jesus continuou caminhando com eles. De repente a palavra começa a queimar no coração deles. E eles lá na mesa, no partir do pão, no lugar de comunhão, e no tabernáculo, nós precisamos falar mais do tabernáculo, tinha lá a mesa dos 12 pães, que era o lugar da intimidade, e Jesus lá na intimidade com aqueles 2 homens, os olhos deles, sabe o que? Se abrem, e eles, sabe o que? Reconheceram. Não era Jesus, não era Ele que estava falando enquanto o nosso coração queimava. Isso é eles no segundo processo aqui do tabernáculo, de conhecer, de viver a vontade de Deus. De repente, que um vira para o outro e fala: vamos voltar para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém. Chega lá em Jerusalém, sabe o que acontece?
eles têm o contato com o fogo da presença de Deus, porque eles esperaram, aguardaram e entenderam e conheceram o fogo da presença de Deus lá em Pentecoste, que eles estavam junto com Deus. Sabe, isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela é toda conectada, não tem brecha, ela é toda conectada. E quando o Espírito Santo ele ministra nos nossos corações, ele nos dá experiências que nos marcam o resto da vida. Meu irmão, minha irmã, eu queria te pedir que você ficasse de pé nesse momento, que você fechasse os seus olhos por um instante e que você fizesse uma autoanálise agora de como tem sido a sua vida. Hoje nós não vamos chamar você para o altar, mas nós vamos pedir que o Espírito Santo te traga agora a sua memória. Qual parte desse caminho você precisa refazer? Jesus, um dia, ele se fez o cordeiro, ele se fez sacrifício, tomou todos os nossos pecados e morreu por nós. A palavra de Deus nos diz que ele é o sumo sacerdote. Hebreus 4 vai dizer isso. Apocalipse diz que os seus olhos são como chamas vivas de fogo. Aleluia. É esse Deus que quer ter um encontro contigo. É esse Deus que quer que você tenha certeza do acesso. Não é só ter o acesso, mas é decidir usufruir desse acesso. Decidir acessar. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Espírito Santo de Deus, nós pedimos nesse momento que o Senhor possa estar trazendo à nossa mente onde nós precisamos refazer, qual parte desse caminho nós precisamos refazer, Deus. Nós pedimos que o Senhor possa estar contemplando na mente de cada um todas aquelas maravilhas que o Senhor criou. Dê a eles visões nesse momento, Pai, que eles possam contemplar, Deus, pela fé, as maravilhas que o Senhor criou, que eles possam, através de um simples respirar, entender a complexidade da criação do corpo humano. Traga a eles agora impressões, Deus, em nome de Jesus, que eles possam ver e perceber tudo que o Senhor criou, a totalidade das coisas que o Senhor fez. Te peço, Deus, que o Senhor possa estar marcando teus filhos com uma fé, sabe, uma fé tamanha, que em momento algum eles duvidem de nada daquilo que o Senhor deseja para eles, que eles duvidem em momento algum de nada daquilo que eles vão viver quando usufruir desse acesso direto que o Senhor nos deu através da morte do teu filho. Ah, Deus, toca nos nossos corações, Pai. E assim como o teu filho disse um dia que iria voltar ao Pai, mas deixaria o Consolador, nós possamos usufruir dessa presença e entender que nós não entramos nessa presença, mas essa presença ela habita dentro de nós. Nós somos habitar dessa presença, nós somos morada dessa presença, nós somos moradas do Espírito Santo. Não apenas para nos servir, mas entendendo que somos colocados como Jesus sacerdotes. Apocalipse 1:6 diz que nos fez sacerdotes e reis
para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Que nós possamos entender a grandeza disso, a grandeza do poder de carregar a presença de Deus. Eu ministro na vida de cada um, Pai, nesse momento, que cada um possa entender a partir de hoje a importância, Pai, de estar na Tua presença, de liberar a Sua presença, de acima de tudo, de liberar em todos os ambientes em quais nós estivermos, o poder que vem do Senhor, o poder do acesso que foi liberado através da morte do Teu Filho, e que a morte dele não seja em vão, Pai, mas que nós possamos carregar isso. Espírito Santo de Deus, para isso nós contamos contigo. Nós queremos ser sempre seus filhos queridos. Nós queremos sempre aprender contigo. Nós queremos sempre dizer que sem ti nós não iremos. E quando formos, tenhamos certeza, autoridade, ousadia, assim como a palavra do Senhor nos diz, para que possamos exercer aquilo que o Senhor espera de nós. Espírito Santo de Deus, perdoa todas as vezes que nós falhamos em liberar essa presença. Perdoa todas as vezes que nós fomos egoístas e guardamos essa presença para nós. Perdoa todas as vezes que nós seguramos numa atitude de reter, numa atitude egoísta. Mas para que o seu nome seja glorificado, a partir de hoje eu profetizo na vida de cada um dos meus irmãos, na vida de cada uma das minhas irmãs, na vida de cada um que está assistindo em casa, daquele que vai assistir ainda, que em nome de Jesus nós seremos sacerdotes do Senhor, nós seremos reconciliadores de pessoas, nós seremos acima de tudo portadores da presença de Deus, não como aqueles que retêm, mas como aqueles que liberam a presença de Deus. Espírito Santo, que nenhuma das vidas aqui, que está aqui nessa noite ou em casa, possa sair, possa dormir, sem que o Espírito Santo grave isso em seus corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós não queremos, nós decidimos tomar posse do acesso que nos foi liberado. Muito obrigado pelo acesso, muito obrigado pelo acesso. Mas nós dizemos, não queremos só apenas ser gratos, mas queremos ser co-participantes com o Senhor, Espírito Santo. Queremos ser boca do Senhor nesse mundo aí fora. Queremos levar o teu amor. Queremos ser não apenas portadores do seu amor e da sua presença, mas transmissores do teu amor e da tua presença. Exalte Ele, adore a Ele por um instante. Esperado por nós, quão precioso e quão precioso, Cordeiro de Deus, e quão precioso, Cordeiro de Deus. Os seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada
está vestido com um manto de sangue. E os seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. E os seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. E os seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. E só o teu nome é doce como Diga isso para ele, aleluia. E só seu nome é doce como mel. Minha irmã, eu profetizo na sua vida um transbordar da presença de Deus. Não só um enchimento da presença de Deus, mas um transbordar. Transbordar de tal maneira que todos que tiver contato com vocês nos próximos dias vão receber do amor de Deus, vão receber da presença de Deus. Eu profetizo na sua vida que aquele medo, aquela vergonha, aquela mentira que você está acreditando, ela não tem mais poder para te parar. Preste atenção, ela não tem mais poder para te parar, porque você vai levantar mediante as verdades do Espírito Santo na sua vida e vai ser rumo, sabe o que? A viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Pastor Cadu, vem cá orar por nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Essa é a novidade que Deus tem para nós todos os dias. Vivemos na presença dEle, vivemos transbordando a presença dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Cadu, acho que não está aí. Pastor Vitor, vem cá. Tá. Aleluia.